17 anos. Esse foi o tempo que Antônio criou Miguel como filho, levou para a escola, ensinou a andar de bicicleta, pagou faculdade, se orgulhou de cada conquista. 17 anos acreditando que aqueles olhos eram uma herança genética sua, até encontrar o diário da esposa escondido no sótão. 3 linhas mudaram tudo. Miguel não pode nunca saber a verdade. Antônio também não. Se descobrirem que o pai biológico é o Rodrigo, nossa família explode. Você conseguiria perdoar 18 anos de mentira sobre a própria paternidade? Se histórias sobre segredos familiares devastadores e verdades que mudam tudo te prendem, deixa o like e se inscreve. Porque às vezes, uma descoberta casual pode reescrever toda a história de uma família. Sábado, 15 de março. Antônio, 52 anos, contador, estava no sótão procurando documentos antigos para o imposto de renda quando encontrou a caixa de sapatos que mudaria sua vida para sempre. Estava atrás de recibos médicos de 2007, ano que Carla fez cirurgia, mas o que achou foi muito mais do que esperava. A caixa estava escondida atrás de malas velhas, embrulhada num plástico como quem protege algo muito valioso do tempo. Dentro, cartas antigas, algumas fotos e um diário com um cadeado dourado que ele nunca tinha visto. Na capa, em letra cursiva desbotada, Carla, pensamentos privados. Antônio ficou com o diário na mão por alguns minutos, debatendo consigo mesmo. 22 anos de casamento. Eles sempre tiveram uma relação baseada na confiança, sem mexer nas coisas pessoais um do outro. Mas a curiosidade foi mais forte. E o cadeado estava quebrado. Abriu numa página aleatória. Data: 15 de maio de 2006. Miguel tinha acabado de fazer 1 ano. Hoje o Miguel disse a primeira palavra: papai. Antônio ficou emocionado. Chorou até. Se ele soubesse que Miguel está chamando o homem errado de pai... Deus me perdoe, mas não consigo contar. Seria o fim de tudo. O Rodrigo ligou ontem perguntando como está nosso filho. Mandei ele parar de ligar. É perigoso demais. Antônio sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Releu 3 vezes para ter certeza de que tinha entendido direito. Rodrigo era seu irmão mais novo. Miguel, que agora tinha 18 anos e estava na faculdade, não era filho dele? Folheou algumas páginas para trás. Maio de 2005. A gravidez está indo bem. Antônio está radiante, comprando tudo para o bebê. Não consigo olhar nos olhos dele sem sentir culpa. O que aconteceu com o Rodrigo naquela noite foi um momento de loucura. Eu estava brava com o Antônio por causa da promoção que ele não conseguiu. Bebi demais na festa de aniversário da sogra. O Rodrigo me consolou e... aconteceu. Uma vez só. Uma maldita vez que pode ter mudado tudo. As mãos de Antônio tremiam segurando o diário. Ele lembrava daquela festa. Lembrava de ter bebido muito também. De ter discutido com Carla porque ela disse que ele não tinha ambição suficiente. Lembrava de ter ido embora mais cedo, deixando-a na festa. E lembrava de Rodrigo ter se oferecido para levá-la para casa. Antônio fechou o diário e desceu do sótão em estado de choque. Carla estava na cozinha preparando o almoço, assobiando uma música, sem imaginar que o marido acabara de descobrir o segredo que ela guardava há 18 anos. Antônio desceu as escadas como zumbi. Na cozinha, Carla tempera o frango, radiante como sempre nos fins de semana. Achou os recibos, amor? Ainda não. Preciso procurar mais. A normalidade da conversa contrastava brutalmente com a bomba que havia explodido na cabeça dele. Durante o almoço, Antônio observou cada gesto de Carla como se fosse a primeira vez. Como ela evitava olhar diretamente nos olhos dele quando mentia sobre coisas pequenas. Como ela mudava de assunto quando o papo envolvia Rodrigo. Como ela sempre inventava desculpas para não irem nas reuniões de família onde o irmão estaria presente. O Miguel ligou ontem, Carla comentou servindo salada. Disse que as notas do primeiro semestre foram ótimas. Você deve estar orgulhoso. Orgulhoso. A palavra ecoou na cabeça de Antônio. 18 anos de orgulho paterno baseados numa mentira. Cada conquista de Miguel, cada ele puxou a inteligência do pai, cada momento de conexão entre eles, tudo falso? Amor, você tá bem? Tá meio quieto hoje. Só cansado. Trabalho, essas coisas. À tarde, quando Carla saiu para visitar a mãe, Antônio voltou ao sótão e leu o diário inteiro. Cada página revelava mais detalhes do segredo que corroía Carla há quase 2 décadas.
junho de 2005. Fiz o ultrassom hoje, é menino. Antônio chorou de felicidade. Disse que vai ser um pai maravilhoso. E vai ser mesmo. Melhor pai que o Rodrigo seria. Por isso decidi. Este segredo vai comigo para o túmulo. Miguel vai crescer amado, protegido, com um pai que realmente quer ser pai. Setembro de 2005. O Rodrigo apareceu aqui hoje quando o Antônio estava trabalhando. Disse que tem direito de saber se o filho é dele. Disse que se for, vai assumir, vai largar a Fernanda. Falei que o filho é do Antônio e que ele não deve mais aparecer aqui. Ele ficou bravo, mas não insistiu. Espero que entenda que é melhor assim. Janeiro de 2006. Miguel nasceu, 3,2 quilos, olhos claros como o do Rodrigo. Antônio não percebeu. Disse que os olhos são iguais aos da minha mãe. Por enquanto, ok. Mas e quando ele crescer? E se a semelhança ficar óbvia? Deus, que situação eu criei? Antônio continuou lendo e descobriu que o segredo quase vazou várias vezes ao longo dos anos. E que não foi só uma traição. Foi uma conspiração familiar. O diário documentava 18 anos de segredo, mantido a ferro e fogo. Antônio descobriu que várias pessoas da família desconfiavam, mas ninguém teve coragem de falar nada. Março de 2008. A sogra comentou hoje que o Miguel está muito parecido com o Rodrigo quando era criança. Disse que genética é uma coisa impressionante. Às vezes os sobrinhos puxam mais os tios que os pais. Quase tive um infarto. Desviei o assunto falando da escola do Miguel. Preciso ser mais cuidada com essas situações. Julho de 2010. O Antônio perguntou hoje por que o Miguel tem tipo sanguíneo diferente do nosso. Ele é O negativo, eu sou A positivo, o Antônio é B positivo. Disse que a professora de biologia explicou o que pode acontecer, que genética é complicada. Ele aceitou, mas fiquei preocupada. O Rodrigo é O negativo. Dezembro de 2012. Festa de Natal na família. Miguel estava brincando com os primos e alguém comentou que ele tem exatamente o mesmo trejeito do Rodrigo quando ria. O coração quase parou. Por sorte, o Antônio estava na cozinha e não ouviu. Mas percebi a cunhada me olhando com cara estranha. Será que ela desconfia? A entrada mais perturbadora era de 2015. O Rodrigo me procurou no trabalho hoje. Disse que não aguenta mais fingir que o Miguel não é filho dele. Que quer contar a verdade. Que tem direito de ser pai. Falei que se ele fizesse isso, eu contaria para Fernanda sobre todas as outras traições dele. Ele recuou. Mas estou com medo. E se um dia ele resolver que não tem mais nada a perder? Antônio parou de ler por um momento. Rodrigo sabia. Sempre soube. E provavelmente ainda sabia. Durante todos esses anos, quando eles se encontravam em almoços de família, quando Rodrigo elogiava como Miguel estava crescendo bem, quando dizia que Antônio era um pai exemplar, tudo isso era encenação. As últimas entradas eram mais recentes. Janeiro de 2023. Miguel fez 18 anos. Está virando homem. Cada dia mais parecido com o Rodrigo. Tenho medo que o Antônio perceba. Ou pior, que o próprio Miguel perceba. Às vezes fico olhando os dois conversando e penso: será que um pai consegue amar um filho que não é biologicamente seu da mesma forma? Será que destruir a vida de todo mundo tentando proteger todo mundo? A última entrada do diário era de 2 semanas atrás e revelava que Carla estava planejando contar a verdade. A última entrada era de 1º de março, apenas 2 semanas antes. Não aguento mais. 18 anos carregando esse peso. Miguel vai fazer 19 anos em maio, está se formando, falando em casar com a namorada. E se eles tiverem filhos? E se algum problema genético aparecer? E se precisa de transplante e o Antônio não é compatível? Preciso contar a verdade. Para os dois. Decidi, no aniversário de casamento nosso, mês que vem, vou revelar tudo. É a única forma de me libertar desse inferno. Antônio fechou o diário. Carla estava planejando contar a verdade dali a 2 semanas, no aniversário de 23 anos de casamento deles. Mas ele havia descoberto antes. Agora a questão era: como confrontá-la? Como confrontar Rodrigo? E principalmente, como contar para Miguel que tudo que ele acreditava sobre sua identidade era mentira? Desceu do sótão com a sensação de estar vivendo dentro de um filme. A casa parecia a mesma, mas tudo havia mudado. Cada foto de Miguel na parede, cada lembrança de pai e filho,
cada momento de orgulho paterno. Tudo contaminado pela revelação. Carla chegou da casa da mãe às 18h30, animada. Amor, minha mãe perguntou se a gente vai fazer festa de aniversário de casamento esse ano. O que você acha? Festa de aniversário. Exatamente onde ela planejava revelar o segredo. Não sei. Você quer? Acho que seria legal. 23 anos é muito tempo. E... Ela hesitou. Tenho algumas coisas importantes para dizer nesse dia. Antônio olhou nos olhos dela. Que tipo de coisas? Coisas que venho guardando há muito tempo. Coisas que você merece saber. Era a abertura perfeita. Ele poderia dizer que já sabia. Que tinha lido o diário. Que descobrira tudo. Mas não conseguiu. Uma parte dele ainda esperava que fosse pesadelo. Que fosse mal entendido. Carla, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já me escondeu algum segredo importante? Ela ficou pálida. Por que você está perguntando isso? Responde. Carla desviou o olhar. Todo casal tem pequenos segredos, né? Coisas que... Estou falando de segredos grandes, que mudam tudo. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois... Antônio, vamos conversar sobre isso no nosso aniversário? Eu prometo que vou ser completamente honesta com você. E até lá? Até lá, vamos continuar sendo a família que sempre fomos. Antônio decidiu esperar. Mas antes do aniversário de casamento, ele faria sua própria investigação, começando com um teste de DNA. Durante a semana seguinte, Antônio vivia dois personagens, o marido normal durante o dia e o investigador obcecado durante a madrugada. Carla notou que ele estava esquisito, mas atribuiu ao estresse do trabalho. Na terça-feira, Antônio comprou um kit de teste de DNA na farmácia. Coletou sua amostra de saliva e precisava da de Miguel. Esperou o filho vir almoçar em casa na quinta-feira, como fazia toda semana, e coletou o DNA do copo que ele usou. Não se sentia bem fazendo isso, mas precisava de certeza científica. Na sexta-feira, enviou as amostras para o laboratório, resultado em 7 dias úteis. Durante essa semana, Antônio observou Miguel com olhos novos. A forma como ele gesticulava quando explicava algo. Igualzinha ao Rodrigo. O jeito de rir, inclinando a cabeça para o lado direito. A teimosia para defender pontos de vista, característica marcante do irmão desde criança, como ele não tinha percebido antes. Sábado, 22 de março. Antônio estava cortando grama quando Rodrigo apareceu. E aí, mano, posso entrar? Era raro Rodrigo aparecer sem avisar. Geralmente evitava vir quando sabia que Miguel estaria em casa. Claro, o Miguel tá aqui, quer ver ele? Antônio observou a reação do irmão. Rodrigo ficou levemente desconfortável. Ah, não precisa chamar. Vim só trocar uma ideia contigo mesmo. Eles sentaram no quintal. Rodrigo estava nervoso, mexia as mãos, não conseguia manter assunto. Depois de meia hora de conversa vaga, ele perguntou. Mano, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Pode. Você já desconfiou de alguma coisa sobre... sei lá, sobre a Carla? Sobre vocês? Antônio sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisa? Nada específico. É que... às vezes tenho a impressão que vocês estão meio distantes. Que ela anda estranha. Você tem falado com ela? Não. Digo só os cumprimentos básicos em reunião de família. Mentira. Pelo diário, Antônio sabia que eles haviam se falado várias vezes ao longo dos anos. Rodrigo, por que você está perguntando isso? O irmão ficou vermelho. Esquece. Besteira minha. Paranoia. Rodrigo foi embora 10 minutos depois, mais nervoso do que quando chegou. Antônio percebeu que ele também estava carregando o peso do segredo. E talvez também estivesse planejando revelá-lo. Na segunda-feira seguinte, o resultado do DNA chegou por e-mail. 3 linhas que confirmariam ou destruiriam 18 anos de paternidade. Segunda-feira, 31 de março. Antônio estava no escritório quando o e-mail chegou. Resultado do teste de paternidade. Confidencial. Ele olhou para a tela do computador por 5 minutos, antes de ter coragem de abrir. Quando abriu, foi direto para a conclusão. Com base na análise dos marcadores genéticos das amostras fornecidas, a probabilidade de paternidade entre o indivíduo A
suposto pai, e o indivíduo B, filho, é de 0,00%. Conclusão: o indivíduo A é excluído como pai biológico do indivíduo B. Antônio fechou o laptop e ficou sentado na cadeira por 1 hora inteira. 18 anos de paternidade. 18 anos acordando de madrugada quando Miguel era bebê. 18 anos levando para a escola, ajudando com lição de casa, consolando em momentos difíceis, comemorando conquistas. 18 anos se orgulhando quando alguém dizia: seu filho puxou você. Tudo baseado numa mentira. Não era a raiva que sentia. Era uma espécie de luto. Luto pelo pai que ele pensava que era, pelo filho que pensava que tinha, pela família que pensava que construíra. Chegou em casa às 18 horas. Carla estava preparando o jantar, animada. Amor, liguei para o salão hoje. Podemos fazer a festa de aniversário lá. Vai ficar lindo. Carla, senta aqui. Preciso falar com você. Ela percebeu o tom sério, secou as mãos no pano de prato e se sentou. Encontrei seu diário. A cor sumiu do rosto dela. Li tudo. Antônio. E fiz teste de DNA. Carla começou a chorar antes mesmo de perguntar o resultado. Não sou pai do Miguel, biologicamente. Ela desmoronou na cadeira. Eu ia contar no nosso aniversário. 18 anos, Carla. 18 anos. Eu sei que não tem desculpa. Por quê? Por que você fez isso comigo? Carla respirou fundo e contou a história completa. A noite da festa, a discussão entre eles, a bebida, o momento de vulnerabilidade com Rodrigo, como descobriu que estava grávida 2 semanas depois e não tinha certeza de quem era o pai. Como decidiu que, mesmo que fosse filho do Rodrigo, seria melhor para todo mundo se ela fingisse que era de Antônio. Eu pensei que estava protegendo a família. Você queria tanto ser pai. O Rodrigo não estava preparado para ser pai. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Antônio ouviu tudo em silêncio. Quando Carla terminou, ele fez a pergunta que mais temia. O Miguel sabe? O Miguel sabe de alguma coisa? Antônio perguntou. Não. Nunca desconfiou. Para ele, você é o pai dele. Sempre foi. Antônio ficou em silêncio por vários minutos. Carla chorava baixinho, esperando a reação dele. E o Rodrigo? Sabe que pode ser o pai. Nunca teve certeza. Nos primeiros anos ele insistia para fazer teste, mas eu sempre neguei. Disse que era loucura dele. Por isso ele sempre foi meio estranho com o Miguel? Ele tentava manter distância para não se apegar. Mas às vezes, eu via ele olhando para o Miguel com uma ternura diferente. Como se soubesse. Antônio se levantou, andou pela cozinha, tentando processar tudo. Carla, você destruiu 3 vidas com uma mentira. Eu sei. Não, você não sabe. Você destruiu minha vida porque tirou de mim o direito de escolher se queria criar o filho do meu irmão. Destruiu a vida do Rodrigo porque ele pode ter passado 18 anos se privando de conhecer o próprio filho. E destruiu a vida do Miguel porque ele vai descobrir que toda a identidade dele é falsa. Antônio, pelo amor de Deus, não conta pra ele. Como assim, não conto? Ele tem direito de saber quem é. Ele vai ficar destroçado. Você é o pai dele no que importa. Você que criou, educou, amou. Baseado numa mentira. Eles discutiram por 2 horas. Carla implorava para que Antônio não contasse nada para Miguel. Dizia que ele estava na faculdade, feliz, bem estruturado, que descobrir a verdade agora só causaria sofrimento desnecessário. Antônio balançava entre a vontade de proteger o filho e a necessidade de honestidade. Miguel não era mais uma criança. Era um adulto de 18 anos que tinha direito de saber a verdade sobre sua origem. Carla, vou te dar 2 opções. Ou você conta para ele, ou eu conto. Antônio, por favor. 1 semana. Você tem 1 semana para contar para o Miguel e para o Rodrigo. Se não contar, eu conto. E nós? Nosso casamento? Antônio olhou para a mulher com quem viveu 22 anos. Nosso casamento acabou no dia que você resolveu me enganar por 2 décadas. Só não sabia ainda. A semana mais tensa da vida de Carla começou. Ela tinha 7 dias para destruir o mundo de Miguel e confessar para Rodrigo que ele era pai. Ou, Antônio faria isso por ela.
A semana que se seguiu foi a mais tensa da vida familiar. Antônio se mudou para o quarto de hóspedes. Carla mal comia, mal dormia. Passava o dia ensaiando mentalmente como contaria a verdade para Miguel. Na quarta-feira, Miguel veio jantar em casa, como sempre. Durante a refeição, perguntou: "Vocês estão bem? Tá um clima meio estranho aqui." Carla e Antônio trocaram olhares. "Estamos passando por alguns problemas de relacionamento", Antônio disse. "Coisa de adulto. Você não precisa se preocupar. Se vocês forem se separar, quero que saibam que eu entendo. Vocês foram casados muito tempo. Às vezes as coisas mudam." A maturidade de Miguel ao falar sobre separação dos pais fez Antônio sentir ainda mais peso da responsabilidade. Esse menino, homem, havia crescido equilibrado, maduro, sábio. Ele e Carla, apesar de tudo, tinham feito um bom trabalho como pais. Seria justo destruir isso agora com uma revelação devastadora? Na quinta-feira, Carla ligou para Antônio no trabalho. "Posso adiar? Preciso de mais tempo para pensar em como contar." "Não. Você teve 18 anos para pensar." "Antônio, você já decidiu se vai contar para o seu irmão também?" Antônio havia pensado nisso. Rodrigo merecia saber que Miguel era filho dele, mas também merecia a chance de decidir se queria assumir essa paternidade tardiamente. "Vou contar. Para os dois." Na sexta-feira, véspera do prazo final, Carla teve uma crise de ansiedade. Antônio precisou levá-la ao hospital. Enquanto esperavam na emergência, ela disse: "Eu vou contar. Mas Antônio, eu preciso que você esteja comigo." "Por quê?" "Porque independente de tudo, nós criamos ele juntos. Ele vai precisar dos dois pais que conhece quando descobrir que tem um terceiro pai biológico." Sábado chegou. O dia da revelação que mudaria a vida de 3 homens para sempre. Sábado, 6 de abril. Carla ligou para Miguel de manhã cedo. "Filho, pode vir aqui em casa? Eu e seu pai precisamos conversar com você sobre uma coisa importante." "Tá tudo bem? Vocês vão se separar mesmo?" "Não é sobre separação. É sobre família. História da família." Miguel chegou às 14 horas, preocupado. Carla havia preparado café, bolo, como se fosse uma visita normal. Mas as mãos dela tremiam servindo. Eles sentaram na sala. Antônio começou: "Miguel, o que vamos contar vai ser difícil de processar." "Vocês estão me assustando." Carla respirou fundo. "Miguel, há muito tempo, quando você era bebê, eu cometi um erro muito grave." Ela contou toda a história. A festa, a discussão com Antônio, o momento de fraqueza com Rodrigo, a descoberta da gravidez, a decisão de manter segredo. Miguel escutou em silêncio, o rosto ficando progressivamente mais pálido. Quando ela terminou, o silêncio na sala durou 3 minutos inteiros. "Você está dizendo que o tio Rodrigo pode ser meu pai biológico?" "Não pode ser. É." Antônio mostrou o resultado do teste de DNA. "Eu não sou seu pai biológico. Rodrigo é." Miguel leu o papel várias vezes. Depois olhou para Antônio. "Mas você é meu pai. Você me criou." "Sou sim. E sempre vou ser seu pai. Isso nunca vai mudar." "E o tio Rodrigo sabe?" "Desconfia, mas nunca teve certeza." Miguel se levantou, andou pela sala, sentou de novo. 18 anos. 18 anos vocês me mentiram sobre quem eu sou." "Não mentimos sobre quem você é," Antônio disse. "Você é a mesma pessoa. Só mudou quem te deu a genética." "Mudou tudo!" Miguel explodiu. "Minha identidade inteira é falsa. Eu pensei que puxava na inteligência do Senhor, que tinha herdado suas características. E agora descubro que sou filho de uma traição." Carla começou a chorar. "Miguel, desculpa. Eu pensei que estava protegendo todo mundo." "Protegendo? Você mentiu para 3 pessoas por 18 anos." Miguel saiu de casa batendo a porta. Antônio foi atrás, mas ele já havia entrado no carro e ido embora. Agora era a vez de confrontar Rodrigo. A conversa mais difícil entre 2 irmãos que descobririam que dividiram muito mais do que imaginavam. Antônio ligou para Rodrigo no domingo de manhã. "Preciso falar com você. É urgente." "Sobre o quê?" Miguel. Silêncio do outro lado. Depois: "Eu vou aí." Rodrigo chegou em 15 minutos, mais nervoso que Antônio já tinha visto. Carla estava na casa da mãe.
Havia saído depois que Miguel foi embora no sábado e não voltou mais. Rodrigo, senta aí. Mano, se é sobre o que eu tô pensando, é sobre exatamente o que você está pensando. Antônio jogou o resultado do teste de DNA na mesa. Miguel é seu filho. Rodrigo olhou o papel e desmoronou no sofá. Porra, eu sabia. Eu sempre soube. Por que nunca disse nada? Porque a Carla implorou para eu ficar calado. Disse que seria melhor para todo mundo, especialmente para o Miguel. Que você era melhor pai que eu seria. E você concordou? Concordei porque era verdade. Antônio, olha para minha vida. Eu mal consegui manter meu próprio casamento. Tive 3 relacionamentos sérios. Todos falharam porque eu não sei ser companheiro de verdade. Você criou o Miguel melhor do que eu criaria. Mas ele é seu filho. E daí? Ser pai biológico não faz de mim pai. Você que ensinou ele a andar, que ficou acordado quando ele estava doente, que ajudou com lição de casa, que conversou sobre namorada, que pagou faculdade. Eu não fiz nada disso. Antônio ficou surpreso com a reação do irmão. Esperava raiva, revolta, exigência de direitos paternos. Em vez disso, encontrou um homem que parecia aliviado por não ter que assumir responsabilidades. Rodrigo, você não quer conhecer seu filho? Eu conheço, convivo com ele há 18 anos, só não como pai. Mas agora ele sabe a verdade. E como ele reagiu? Mal, muito mal. Saiu de casa gritando que toda a identidade dele era falsa. Rodrigo suspirou. Antônio, posso te falar uma coisa? Nos últimos anos, sempre que eu via o Miguel, sentia um orgulho estranho. Orgulho que não fazia sentido, porque eu não tinha participado da criação dele. Agora entendo de onde vinha. E agora? O que a gente faz? Agora? Agora você continua sendo o pai dele, porque é isso que você é. Pai não é quem faz, é quem cria. 3 dias depois, Miguel ligou. Queria conversar. Mas a conversa seria diferente de tudo que Antônio esperava. Quarta-feira, Miguel ligou para Antônio. Pai, posso conversar com o senhor? Pai. A palavra ainda o emocionava. Claro, vem aqui em casa. Não, vamos num lugar neutro. Aquela lanchonete onde você me levava depois da escola. Eles se encontraram às 16 horas. Miguel estava mais magro, olhos vermelhos de quem dormiu pouco. Pai, eu pensei muito nos últimos dias. E cheguei numa conclusão. Você é meu pai. Não importa o DNA. Antônio sentiu um alívio imenso. Mas, Miguel continuou, eu quero conhecer melhor o tio Rodrigo. Não como pai, como, sei lá, como parente biológico, para entender de onde eu vim geneticamente. Você quer que eu arranque um encontro entre vocês? Quero, mas quero que seja sem pressão. Ele não precisa se sentir obrigado a ser pai. E eu não preciso me sentir obrigado a vê-lo como pai. E sobre mim e sua mãe? Miguel ficou em silêncio por um tempo. Isso é mais complicado. Eu entendo que ela tentou proteger todo mundo. Mas é difícil confiar em alguém que mentiu por 18 anos. E comigo? Você consegue perdoar eu não ter contado quando descobri? Pai, o senhor descobriu faz 2 semanas. Ela sabia fazia 18 anos. É diferente. Eles conversaram por 3 horas. Miguel estava processando não apenas a revelação sobre a paternidade, mas também sobre traição, mentira, segredos familiares. Para um jovem de 18 anos, era muito peso. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode. O senhor me ama menos agora que sabe que eu não sou biologicamente seu filho? A pergunta atingiu Antônio no coração. Miguel, eu te amo exatamente igual. Você é meu filho. Criança que eu neguei quando você chorava de cólica. Menino que eu ensinei a andar de bicicleta. Adolescente que eu busquei bêbado em festa. Jovem que eu vou orgulhoso na formatura. DNA não muda isso. Miguel chorou pela primeira vez desde a revelação. Eu também te amo, pai. 6 meses depois, uma nova dinâmica familiar havia se estabelecido. Não era a mesma família, mas funcionava de um jeito diferente. Outubro de 2024. Antônio e Carla se separaram de forma amigável. Ela se mudou para um apartamento pequeno. Ele ficou com a casa. O divórcio foi tranquilo. Depois de 22 anos juntos e um segredo dessa magnitude, não havia muito o que brigar. Miguel mantinha contato regular com os dois.
Com Antônio, a relação continuou igual, pai e filho, com todo o amor e cumplicidade de sempre. Com Carla, precisou de tempo, mas eles reconstruíram uma relação baseada em honestidade total. Rodrigo e Miguel desenvolveram uma amizade diferente. Não era relação pai-filho, mas era uma conexão especial. Rodrigo explicava algumas características genéticas do Miguel. Contava histórias da família paterna que ele não conhecia. Miguel descobriu que tinha meio-irmãos por parte de pai, filhos de relacionamentos anteriores do Rodrigo, e criou vínculos com eles também. Na formatura de Miguel em dezembro, tinha uma mesa estranha. Antônio, pai que criou, Carla, mãe, Rodrigo, pai biológico, e a namorada de Miguel, que conhecia toda a história e aceitava a complexidade familiar com naturalidade. Durante o discurso de formatura, Miguel agradeceu aos pais, no plural, ao meu pai Antônio, que me ensinou que amor não tem nada a ver com genética. A minha mãe Carla, que me ensinou que às vezes proteger quem amamos significa tomar decisões difíceis. E ao Rodrigo, que me ensinou que família pode ser redefinida a qualquer momento. Antônio sorriu. A família havia sido quebrada e reconstruída de forma diferente. Não era a família tradicional que ele pensou que tinha, mas era uma família baseada em honestidade, aceitação e amor escolhido. Às vezes, descobrir a verdade destrói tudo. Outras vezes, liberta todo mundo para construir algo mais verdadeiro.